Falar sobre prosperidade é muito mais do que falar sobre dinheiro. É falar sobre um estilo de vida alinhado com o coração de Deus. A verdadeira prosperidade não está no que acumulamos, mas em quem nos tornamos quando permitimos que a palavra molde nossas decisões, nossos relacionamentos e a forma como administramos tudo o que recebemos do Senhor. Enquanto o mundo mede o sucesso por posses, a Bíblia revela que prosperar é frutificar em fidelidade, generosidade e propósito. Deus deseja que seus filhos vivam em plenitude, com sabedoria, equilíbrio e dependência do Espírito Santo. Prosperidade à luz da Bíblia. Uma nova série de mensagens com o pastor Lamartine Pozzella. Descubra o que significa viver de forma próspera, segundo os princípios do reino de Deus. Assista aos domingos na IA Church, presencialmente ou online. Queridos, o tema prosperidade é um dos temas mais controversos na teologia dos últimos dias. E a razão disso é porque a chamada teologia da prosperidade, ela distorceu princípios bíblicos, como por exemplo o princípio da abundância. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham abundância. Mas ele não está se referindo somente a dinheiro, ele está falando de uma vida plena em todas as áreas. Então, o conceito de prosperidade na Bíblia é o conceito de um pai que supre os seus filhos de maneira que eles possam viver dignamente em todas as áreas da sua vida. Agora, daí para um pulo da teologia da prosperidade, onde o dinheiro deixa de ser um meio e um instrumento, se torna um fim, é um pulo. E aí então, muitas pessoas acreditam que a prova da bênção na sua vida é o enriquecimento, quando a gente vê nas escrituras que não é desta maneira. Agora, do outro lado, existe também a chamada teologia da pobreza, porque durante séculos nós aprendemos, especialmente da Igreja Católica, que pobreza é virtude, riqueza é um grande defeito. Mas a Bíblia nos mostra que o nosso Deus é um Deus rico de todas as bênçãos e que nós podemos ser plenificados por Ele. Agora, o pulo do gato para você entender o conceito bíblico é que a palavra prosperidade, ela significa cumprir o propósito para o qual ela foi destinada. A primeira vez que a palavra aparece na Bíblia, tsaliar, é quando o servo de Abraão recebe uma ordem do seu chefe para que ele vá até a terra dos seus antepassados conseguir uma esposa para o seu filho Isaque. E aí este servo diz: eu oro para que Deus me prospere no meu objetivo. E ali a palavra prosperar, tsaliar, era cumprir o propósito de chegar até lá e trazer a esposa para o Isaque. Portanto, na Bíblia, a palavra prosperidade tem a ver com abundância em todos os sentidos, mas tem sobretudo a ver com cumprir o propósito de Deus. E é por isso que nós não podemos entender que o propósito de Deus é que todo mundo fique rico, mas que todos possam ter abundância no cumprimento do chamado e do propósito de Deus. Amém? A primeira mensagem de hoje é uma mensagem rica em revelações na Bíblia. E aqui, antes de eu entrar propriamente na mensagem, cujo tema é a geração de Benjamim, eu preciso explicar que muita gente tem um conceito errado sobre Velho e Novo Testamentos. As pessoas pensam que o Deus do Velho Testamento é um e o Deus do Novo Testamento é outro. Então é muito comum você encontrar pessoas dizendo: isso aqui é para o Velho Testamento, ou isso aqui é para o Novo Testamento. Gente, o Deus do Velho Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. Amém ou não? Agora, Deus foi se revelando de maneira progressiva, a ponto dos teólogos dizerem que o Velho Testamento é o Novo Testamento prefigurado ou escondido, e o Novo Testamento é o Velho Testamento revelado. Vamos repetir? Diga assim: o Velho Testamento é o Novo Testamento
prefigurado. Diga, o Novo Testamento é o Velho Testamento revelado. Ou seja, no Velho Testamento, Deus, Ele vai trazendo uma série de símbolos, de histórias, de personagens que apontam para Jesus e tem um cumprimento em Jesus. Jesus disse certa vez aos discípulos: examinais, pois, as Escrituras, vocês julgam ter nelas vida eterna, não é mesmo? Pois é, elas testificam de mim. Então, tudo que está no Velho Testamento aponta para o cumprimento na pessoa, na obra e no ministério de Jesus. Amém? Todo esse preâmbulo, porque hoje, na mensagem A Geração de Benjamim, eu vou trazer muito conteúdo metafórico que aponta para Cristo e para a nossa geração. Eu vou contar para vocês a história de José. Quantos conhecem a história de José? Bom, José era o penúltimo filho de Jacó. Jacó teve 12 filhos, além de filhas. No caso de Diná, a filha que ele teve. Ele também teve 2 mulheres e concubinas. A mulher amada de Jacó se chamava Raquel. E José era o filho amado, porque ele era filho da esposa amada. Isso gerou muitos ciúmes, inveja e até ódio por parte dos irmãos. Certa vez, Jacó disse para José: vai até o campo onde os seus irmãos estão pastoreando e veja como eles estão. E ele foi. Quando ele chega lá, os irmãos, ao vê-lo, ficam furiosos e decidem que vão matá-los. Houve uma discussão. Rúben, o irmão primogênito, falou: não vamos matar não, vamos jogar na cova. Depois a gente vê o que vai fazer com ele. Jogaram José na cova e depois chegaram à conclusão que não iam deixá-lo na cova, o que significava morrer, e o venderam para o Egito. E José então chega no Egito como escravo, e no mercado de escravos ele é vendido para Potifar, que era o chefe da guarda do rei do faraó. José, ali ele logo se destaca, e ele então se torna o mordomo-chefe, o líder da casa de Potifar. A história conta que a mulher de Potifar achou José um jovem lindo. Ele chegou lá com 17 anos de idade, e ela quis se engraçar para ele, e ele, por temor a Deus, fugiu de lá. Ela o acusa de tê-la assediado. O resultado é que um homem poderoso joga José na cadeia. Mas a Bíblia diz que o Senhor era com ele, e ele prosperou também na cadeia, de maneira que ele se torna um chefe da cadeia. O carcereiro morre, e um dia está lá José naquela cadeia, naquele calabouço, e chegam 2 oficiais do rei, o padeiro e o copeiro, que provava o vinho do rei. Bom, aqueles homens estão ali e eles têm um sonho enquanto estão na cadeia. E eles acharam muito esquisito, e quando contam para José, ele interpreta o sonho. Ele diz para o padeiro: você vai ser liberto, mas assim que você for liberto, você vai ser morto. E para o copeiro ele vai dizer: você também vai ser liberto, mas você vai ser restituído para a sua função. E isso se cumpre. Antes deles saírem, José pede ao copeiro: fale de mim para o rei. Lembra que fui eu que interpretei o seu sonho. Aquele homem esquece e não fala nada para o rei. Acontece que passa um tempo e Faraó tem um sonho terrível. E no sonho de Faraó ele via 7 vacas magras e 7 vacas gordas. As gordas comiam as magras, as devoravam. E via também 7 espigas vistosas e 7 espigas completamente torradas. E o faraó ficou muito intrigado. Nenhum dos sábios do rei pôde interpretar. Naquela hora, o copeiro se lembra que ele tinha conhecido alguém que interpretava sonhos. E então, 13 anos depois,
dele ser vendido como escravo, José, aos 30 anos, comparece diante do faraó. E ali naquele momento, o faraó conta o sonho e ele interpreta dizendo que as 7 vacas gordas e as 7 espigas vistosas falavam de um tempo de grande abundância no Egito, que seriam sucedidos depois por 7 anos de carestia e de fome. O faraó fica muito, mas muito impactado e fala: só um homem que tem o Espírito dos deuses pode revelar algo que você revelou. E no final da história ele fala: mas o que nós vamos fazer? E José então diz para o faraó criar silos onde os grãos da abundância pudessem ser armazenados para o tempo da carestia. Você sabe que a história diz que quem inventou os silos foram os egípcios, mas a Bíblia diz que foi José no Egito. Não é lindo isso? Bom, passam os 7 anos da fome. Quantos anos que tem José, irmãos? 37. Passaram os 7 anos da fome. E aí já era o segundo ano. Passaram os 7 anos da abundância, me perdoe. E aí já está no segundo ano da carestia. José está entre 38 e 39 anos. Quem vem chegando de lá? Os irmãos de José, porque não havia mais comida na terra de Canaã. Então eles sobem ao Egito para comprar comida. Quem eles encontram quando chegam lá? José assentado na porta dos celeiros, dos silos, para vender os alimentos. Ele era aquele que conferia pessoalmente quanto podia vender para qualquer pessoa. Obviamente, José bateu o olho nos irmãos, os reconheceu. Eles não. José estava completamente diferente. Os judeus são cabeludos, barbudos. Os egípcios rapavam a cabeça. Eles tinham nojo do cabelo. Rapavam a barba. E 22 anos depois, irmãos, ele chegou com 17, com 30 anos ele compareceu ao faraó. Passaram 9 anos até esse momento. Ele já tinha hoje 39 anos. José, quando os vê, vende para eles, tem uma conversa, pergunta quem são, de onde vêm, e eles falam: olha, nós somos da terra de Canaã, nós temos um pai que está vivo ainda, Jacó. Temos um irmão que ficou lá e um outro irmão nós perdemos. Esse irmão que eles perderam era o próprio José, né? E a história que nós vamos contar diz que José vende o que eles pediram, mas diz: da próxima vez que vocês vierem, vocês vão ter que trazer o seu irmão, porque eu quero saber se vocês estão falando a verdade. Quando eles chegam e contam para Jacó, Jacó fala: mas de jeito nenhum, já perdi um dos filhos de Raquel, agora o que me sobrou é Benjamim, que era o outro filho de Raquel, eu não vou de jeito nenhum. Aí eles falaram: pai, se nós não fizermos isso, nós vamos morrer todos. Nós garantimos que ele vai voltar. E quando chega a hora deles novamente subirem ao Egito, chega lá Benjamim juntamente com os seus irmãos. Mas antes de eu ler o texto do banquete que José preparou, e nesse banquete a gente vai aprender as lições maravilhosas do princípio de prosperidade bíblica, eu preciso dizer que o Velho Testamento, ele se vale de metáforas, de símbolos, para apontar para a pessoa de Jesus e o seu ministério. Então, quando eu começar a contar tudo que está acontecendo aqui nesse banquete, eu quero que vocês se lembrem o seguinte: Jacó representa Deus. Diga: Jacó é Deus, representa Deus, aponta para Deus, para o Pai. Diga: José, o filho odiado pelos irmãos, mas amado pelo Pai, representa quem? Jesus. José é o principal tipo de Cristo no Velho Testamento. Os irmãos que o rejeitaram, quem é que foi que rejeitou a Jesus? Os judeus. Inclusive, eles são as tribos que formaram o povo judeu. E quem é Benjamim? A quem ele representa? Representa a igreja, representa a dispensação da graça.
que nasce a igreja no Pentecostes e termina no arrebatamento da igreja. A geração de Benjamim é a igreja de Cristo, a igreja para quem Deus trata com uma graça extraordinária, como nunca havia tratado ninguém antes, e nós fazemos parte dessa geração. Então repita comigo: eu sou a geração de Benjamim, a geração que Deus trabalhava com graça, amém? Então eu vou ler para vocês agora o texto de Gênesis capítulo 43, os versículos 29 a 34. Então chegaram os irmãos, trouxeram a Benjamim, José prepara um banquete, e o texto diz assim: levantando José os olhos, viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: é este o vosso irmão mais novo, de quem me falastes? E acrescentou: Deus te conceda graça, meu filho. José se apressou e procurou onde chorar, porque se movera no seu íntimo para com o seu irmão. Entrou na câmara e chorou ali. Olha que coisa, ele ficou muito emocionado, porque provavelmente quando ele foi vendido para o Egito, ele tinha 17 anos, Benjamim devia ter 3 ou 4, era um menininho. Passaram 22 anos, Benjamim agora já é um jovem, 24, 25, 26 anos. E José vai chorar, porque ele estava muito comovido. Depois o texto diz: depois lavou o rosto e saiu, conteve-se e disse: servi a refeição. E serviram-lhe a ele a parte, a José, e a eles também a parte, aos irmãos de José, e a parte aos egípcios que comiam com José, com ele, porque os egípcios não lhes era lícito comer pão com os hebreus, porquanto é isso abominação aos egípcios. Os judeus eram vistos como um povo do pastoreio, os egípcios achavam que era um povo inferior, né? E assentaram-se diante dele o primogênito segundo a sua primogenitura e o mais novo segundo a sua menoridade. Ou seja, José mandou sentar à mesa um por um dos irmãos, do mais velho até o mais novo. Eles olharam um para a cara do outro e falaram: mas como é que ele sabe quem é o mais velho e quem é o mais novo? O texto continuou dizendo: disto os homens se maravilharam entre si. Então lhes apresentou as porções que estavam diante dele. A porção de Benjamim era 5 vezes mais do que a de qualquer deles. Diga: 5 vezes mais. E eles beberam e se regalaram com ele. Gente, este banquete tem 3 revelações aqui muito tremendas, que dizem respeito à maneira como José tratou Benjamim de uma forma especial, mas também significa que é uma maneira especial que Jesus trata a geração de Benjamim, que é a geração da igreja, a geração que vivemos. Diga assim: eu faço parte da geração de Benjamim. A primeira revelação diz respeito à maneira como José olhou para Benjamim, e portanto diz respeito à maneira como Jesus olha para nós. Os versículos 29 e 30 diz que ele levantou os olhos e viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: é esse o vosso irmão mais novo, de quem falastes? E acrescentou: Deus te conceda graça, meu filho. Sabe como Jesus olha para mim e para você, para a geração da igreja? Olha como a geração, a última dispensação antes da sua revelação total. Deus foi se manifestando e se revelando de maneira paulatina, progressiva, mas para a igreja experimentou o que Deus tinha de melhor. O Espírito Santo que vem habitar em nós nunca habitou no Velho Testamento. Não é maravilhoso isso? A revelação de todos os símbolos que estavam no passado foi para esta geração. Então aqui você vê claramente
Jesus olhando para a igreja de uma maneira muito especial. E ele reconheceu em Benjamim como o único irmão que ele tinha, que era filho do mesmo pai e filho da mesma mãe. Então me ajudem aqui no nosso entendimento tipológico. Jacó representa quem? Deus. José representa quem? Jesus. Mas quem é a mãe? Quem é a mãe que gerou Benjamim? A mãe que gera Benjamim e a mãe que gera o povo deste tempo, a dispensação da igreja, se chama graça. Efésios 2, de 8 a 10 diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, gerados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Sabe como você nasceu de novo? Você nasceu por causa da graça. A fé foi o meio para você conseguir a salvação, mas foi graça, porque esta fé é um favor imerecido. Você não seria salvo pelas suas obras, você foi salvo simplesmente porque creu, porque a graça de Deus é que nos gerou para que nascêssemos de novo. Amém? Você pode glorificar o Senhor? É maravilhoso isso, gente. Então, o coração de Jesus para essa geração é um coração favorável. Certa vez Jesus passava com os discípulos, eles passaram pela Samaria e os samaritanos rejeitaram. E João falou para Jesus: escuta, Senhor, se o Senhor quiser, eu peço para Deus, Ele manda fogo do céu. Quem é que mandava fogo? Quem que chamou o fogo do céu e caiu para consumir tudo lá? Elias. Gente, está cheio de gente querendo viver hoje na geração de Elias. Olha para a pessoa do teu lado e diga assim: você não está na geração de Elias, você está na geração de Benjamim. É um tempo de graça. E Jesus virou para os discípulos e os repreendeu, falou: vocês não conhecem o Espírito a quem vocês servem? Porque o Filho do Homem não veio para julgar, mas veio para salvar. Na primeira vinda de Jesus, Ele veio para salvar. Na segunda, Ele virá para julgar. Mas esta ainda é a geração da graça, é a geração de Benjamim, para quem Deus trata com graça, com favor imerecido. Irmãos, você não merece a salvação, então para de ser alguém que vive julgando os outros, se achando melhor que os outros. Você é pecador. Se você tem o teu nome escrito no livro da vida, é por causa daquilo que Jesus fez, e nós só recebemos isso tudo pela graça. Glória a Deus, aplauda ao Senhor, diga: eu creio. Mas Jesus também olhou para Benjamim com compaixão. Ele olhou para Benjamim e foi chorar. Ele não estava acreditando no que ele estava vendo. O meu irmãozinho se tornou um jovem. E é dessa maneira também que Jesus olha para essa geração com ternura, com misericórdia e com amor supremo. Por isso que a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. No Velho Testamento, a Bíblia diz: os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Irmãos, nós somos pecadores, mas quando vem Jesus e morre por nós, aquele de quem os profetas falaram, a Bíblia diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então você e eu somos filhos de uma graça em que Deus olha para nós, e apesar de sermos pecadores, Ele nos escolhe, nos chama e nos torna filhos por adoção. Amém? Glória a Deus. Então, assim como José foi enviado para o Egito para se tornar o salvador do mundo, sabe qual era o nome de José no Egito? Safenate Paneia, que significa literalmente salvador do mundo. Foi através da sua interpretação que ele trouxe o entendimento de que haveria 7 anos de abundância, depois 7 anos de carestia. Foi através da sua sabedoria que os silos foram criados, e não só o Egito foi salvo, mas as nações vizinhas também. E eu quero dizer que Deus enviou também Jesus para uma terra distante, longe do Pai, para ser o Salvador do mundo.
E a maneira como Ele olha para nós, que somos a geração de Benjamim, é com misericórdia, com ternura e com graça. Então toda vez que você olhar para um pecador, não olhe esperando o juízo sobre a vida dele. Ore com misericórdia e graça, porque Deus olha para ele dessa maneira, em nome de Jesus. Então a primeira revelação deste texto diz respeito à maneira como Jesus olha para nós. Diz assim: Jesus olha para mim com graça. Às vezes o diabo te acusa dizendo: você não adianta vir pedir a Deus essa bênção que você necessita, porque você não merece. Diga para ele: é verdade, eu não mereço, mas eu creio, eu recebo pela graça, amém? Quando o diabo vier apontar para você, pode aplaudir. Quando o diabo vier apontar para você o seu passado, aponta para ele o futuro. Diga assim: a minha bênção está em Cristo e a graça dele na minha vida, amém? Mas a segunda revelação aqui, a gente retira daquilo que José falou para Benjamim, e portanto é aquilo que Jesus fala para a geração de Benjamim, que é essa dispensação da igreja. E a palavra que ele deu, a primeira palavra é: Deus te conceda graça, meu filho. Este é o tratamento de Deus. Seja você um portador da graça. Pregue você uma palavra de graça. Pregue você uma palavra que concede perdão para aqueles que estão amarrados no pecado, libertação e livramento, amém ou não? Vocês se lembram quando trouxeram para Jesus uma mulher pega em adultério? E eles disseram: a lei diz que ela tem que ser apedrejada. E o que o Senhor diz? Jesus escrevendo ali no chão, no pátio das mulheres no templo, que era o lugar onde homens e mulheres podiam frequentar, ele disse: olha, ele não discutiu o que a lei dizia, ele disse: tá bom, se alguém não tem pecado, lance a primeira pedra. Vocês querem matá-la porque ela é pecadora? Quem não tiver pecado pode se fazer de juiz e jogar a primeira pedra. Foi saindo um por um, irmãos, a começar pelos mais velhos, porque quanto mais velha a pessoa fica, mais ela peca. Quando não sobrou ninguém, Jesus falou para ela: mulheres, onde estão os teus detratores, os seus juízes? Ninguém te condenou? Ela disse: não, Senhor, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Jesus não estava dizendo que ela tinha licença para viver em pecado. Jesus estava dizendo para ela: eu te dou uma oportunidade de começar uma nova vida. Então eu quero dizer para você que esse é o tempo em que Deus chama o pecador, chama o assassino, chama a todos que nele creiam, estejam dispostos a mudar de vida para uma vida de graça, de perdão, de misericórdia e de abundância, amém ou não? Glória a Deus! Se não fosse assim, o apóstolo Paulo jamais poderia ser um dos apóstolos, e ele, um assassino de cristãos, se torna o 13º apóstolo. Então nós estamos vivendo num tempo de graça. Você compreender o conceito de prosperidade bíblica é você retirar essa visão onde o dinheiro é o fim das coisas. Quem é rico pode se validar para qualquer coisa só porque venceu financeiramente. Não é isso no conceito bíblico. Mas o conceito bíblico também não é de pobreza, porque a Bíblia diz que Jesus veio para que tivessem vida em abundância. O que Deus tem para você é abundância em todas as áreas. Ele quer que a tua vida financeira seja equilibrada para você poder viver dignamente, mas Ele quer também que você tenha uma vida abundante na sua família, nos seus relacionamentos, amém? E na vida interior, na paz interior. Ele tem vida plena e abundante em todos os sentidos. Ah não, mas Jesus não fala de dinheiro, queridos. A Bíblia está recheada de textos em que Jesus mostrou que Ele é aquele que resolve tudo, inclusive as questões financeiras. Quando os discípulos de Jesus tinham que pagar os impostos, Ele mandou Pedro ir buscar na boca do peixe aquelas dracmas, uma moeda que valia duas dracmas, acho que é isso mesmo, por aí, mais ou menos, me deu um branco aqui. Mas a verdade, Ele falou: lá está a moeda que você vai pagar um imposto por você e por mim. Então Deus quer que você tenha condições de pagar todas as suas dívidas, amém ou não? Você crê nisso, irmãos?
Ele nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Deus é provedor, o nome de Deus é Jeová Jiré. O Senhor Deus proverá, amém, irmãos? E se Deus entregou o seu próprio Filho, como não dará juntamente com Ele todas as outras coisas? O nome Jeová Jiré apareceu quando Deus proveu o cordeiro para que Isaac não tivesse que ser morto. E eu quero dizer para você, para essa geração: você não tem que viver debaixo de maldição e debaixo de miséria. Deus tem para você libertação dessas coisas, porque Jesus é a provisão de Deus para todas as áreas da nossa vida, amém? Glória a Deus. Eu disse para você que nós teríamos 3 revelações. A primeira fala de como Jesus olha para a geração de Benjamim, que somos nós. A segunda é a declaração que Jesus faz para a geração de Benjamim: é: Deus te conceda graça, meu filho. Diga assim: eu estou debaixo de graça. Eu não estou debaixo de maldição. Gente, todo dia tem pessoas que me falam: se eu estou de pastor, eu estou debaixo de maldição. Você só está debaixo de maldição se você quiser. Porque se você crê naquilo que Jesus fez na cruz, porque a Bíblia diz que Jesus levou sobre si, lá no madeiro, toda a nossa maldição, você não vai viver debaixo de maldição, mas vai viver debaixo de graça, amém ou não? Todo aquele que crê. Agora, a terceira revelação, esta sim é mais específica para a questão da prosperidade à luz da Bíblia, que é o tratamento de Jesus para com a geração de Benjamim. E aqui nós vamos aproveitar o tratamento de José para com seu irmão, para explicar como Jesus trata com a igreja neste tempo. Bom, primeiro eles serviram a comida, né? Separadamente para José, para os egípcios e para os irmãos. E aí o texto diz: assentaram-se diante dele, do primeiro até o último, e os homens se maravilharam. Então lhes apresentou as porções que estavam diante dele. A porção de Benjamim era 5 vezes mais do que a qualquer deles, e eles beberam e se regalaram com ele. Por que ele deu 5 vezes mais? O que está por detrás disso? Você sabe que alguns anos atrás eu fui a Jerusalém e fui lá no bairro dos judeus e comprei tudo que eu vi de literatura rabínica. Fui estudar com profundidade a respeito de qual o simbolismo dos números. E a Bíblia tem muito simbolismo, e os rabinos explicam por quê. O número 1, irmãos, isso aqui não é numerologia, tá? Não é meu número de sorte, pelo amor de Deus. Ninguém vai sair dizendo aqui: pastor, agora está falando de numerologia. Não, eu estou explicando que números têm significado. Eu vou mostrar para vocês. Número 1 fala do fato de Deus ser único. Diga assim: o Senhor nosso Deus é único, Senhor. Número 2 na Bíblia fala de companheirismo, de comunhão. Andarão 2 juntos se não tiverem acordo? Ou seja, se eles estão juntos é porque eles têm comunhão, têm acordo. Quando Jesus enviava os 70, enviou de 2 em 2. Número 3 é um número que fala do mistério da Trindade. E essa assinatura de Deus, quando quer revelar que Ele é um Deus triuno, Ele manifesta no universo. Por exemplo, se você pensar na questão da matéria, ela se manifesta em 3 diferentes, como é que chama? Estados: sólido, líquido e gasoso. Na dimensão do tempo: passado, presente e futuro. No espaço, nós podemos falar de largura, altura e profundidade. 3, porque Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Amém? O número 4 é o número da terra. 4 pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. Número 4 é o número das estações. Na Bíblia o número 4 está relacionado ao mundo físico. O número 6, segundo a própria Bíblia, é o número do homem. 6 dias são entregues ao homem. O 7º dia ele descansa, é o dia do Senhor. Quantos são os dias do homem? 6, porque 6 é o número do homem. E no livro de Apocalipse deixa claro. Quer saber o número da besta? É número de homem. 666.
aquele capeta vai incorporar a trindade satânica, né? Satanás, o anticristo e o falso profeta. Porque tudo que o diabo faz é invejar a Deus, porque o Deus triuno é Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Número 7 é o número de Deus. Número 10 é o número do governo humano. Número 12 é o número do governo divino. Número 40 é data de provação. Número 50 é data de livramento, de jubileu. Todos os números que são escolhidos pela Bíblia para representar alguma verdade, nós precisamos entender. Mas e o número 5? O que ele representa? O que o número 5 representa? Graça, fala graça. Por que ele deu 5 vezes mais para Benjamim? Porque Benjamim representa a igreja, o tempo da graça. Vocês querem ver? Havia uma mulher chamada Ruth. Ela era moabita. E os moabitas foram amaldiçoados pelo povo de Deus. Deus amaldiçoou. Porque quando o povo de Israel saiu do Egito, pediu para passar em segurança, eles falaram, aqui não. E a partir daí eles foram amaldiçoados para sempre. Ruth era uma moabita. Mas quando Noemi e o seu marido, saindo da terra de Belém por causa da seca, foram para Moabe, os seus 2 filhos casaram com 2 moabitas. Uma delas é Ruth. E Ruth escolheu fazer do Deus de Israel o seu Deus. Sabe quem Ruth representa? Nós. Uma gentia amaldiçoada que fez do Deus de Noemi o seu Deus e foi abençoada, se torna a antecessora de Davi e de Jesus. E olha a 5ª vez que o nome da Ruth aparece no seu próprio livro. Ruth, a moabita, disse a Noemi, deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. E a sogra disse, vai minha filha. E aqui eu tenho que explicar o contexto também. Havia uma lei para o povo de Israel que quando eles plantassem, na hora da colheita, eles podiam colher tudo, menos dos 4 cantos. Eles tinham que deixar uma determinada área em cada um dos 4 cantos, para os pobres e para os estrangeiros. E se alguém na colheita levasse uma cesta e caísse 2 espigas, por exemplo, tinha que deixar lá, para que os pobres e os estrangeiros pudessem respigar. Quando você lê na Bíblia, respigar é pegar o que sobrou. E nesse momento aqui, a 5ª vez que o nome Ruth aparece, ela está pedindo para Noemi, eu vou lá no campo para buscar o que sobrou e encontrar aquele que vai me favorecer. Ela encontrou Boaz. Boaz no hebraico significa nele a força. Boaz, essa palavra as é a mesma raiz da palavra Uzi. Sabe a metralhadora israelense? Forte, poderosa. Boaz, nele a força. Boaz fala de Jesus. Jesus se casou com a igreja. Ruth representa a igreja, o povo amaldiçoado que entrou na bênção. Amém, igreja? Número 5 é número de graça. Aí a gente chega para Davi, o homem segundo o coração de Deus. Alguns rabinos acreditam que Davi era filho bastardo, que o pai dele, depois que a mulher morreu, teve um caso com a mulher sem ter se casado com ela, e por isso Davi era rejeitado pelos irmãos. Quando Samuel chega para ungir o rei, Jessé, o pai de Davi, chama todos os filhos, menos Davi. Davi ficou no campo, pastoreando as ovelhas. Jessé, aí Samuel olha um por um e Deus fala, não é nenhum desses. Ele falou, não é nenhum desses aqui. Tem mais algum? Ah, tem um que ficou lá no campo. E mandam chamar Davi. E Davi é ungido rei. Agora, olha o detalhe. A 5ª vez que o nome de Davi aparece na Bíblia, o texto diz lá em 1 Samuel 16, 22. Saul mandou dizer a Jessé, deixe estar Davi perante mim. Deixa o Davi aqui, pois me caiu em graça. Queridos,
O número 5 é o número da graça. Diga, o número 5 é o número da graça. Eu vou mostrar para vocês mais alguns lugares. O tabernáculo foi construído por Moisés a mando de Deus, e era onde Deus habitava. O tabernáculo era a fonte de graça do povo de Israel. O átrio exterior media 100 côvados por 50 côvados, múltiplos de 5. As colunas do átrio eram 20 do lado mais comprido e 10 do outro, múltiplos de 5. A altura das cortinas eram de 5 côvados. Os móveis e objetos, o altar do holocausto media 5 côvados por 5 côvados, de largura e comprimento. As bases das colunas do tabernáculo eram colocadas em intervalos múltiplos de 5 côvados. A tenda que englobava o lugar santo e o santíssimo, o lugar santo que era maior era 20 por 10 côvados, e o santos dos santos era 10 por 10 côvados. Por quê? Um múltiplo de 5? Porque aquele era lugar de graça. O tabernáculo inteirinho aponta para Jesus. Olha para a pessoa do teu lado e diga assim: você nasceu num tempo em que a revelação de Jesus já tinha chegado para a humanidade. Não é lindo, gente? Não é maravilhoso, gente? No Velho Testamento o povo ficava sacrificando touros, bezerros, cabras, ovelhas, e ele não tinha entendimento. O primeiro que teve entendimento foi João Batista, que viu Jesus passando e falou: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas hoje, qualquer crente que você perguntar quem é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, você vai dizer: Jesus. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas, irmão. Isso é tremendo, é extraordinário. E Deus está dizendo: se Deus não poupou o seu próprio filho, que é o melhor presente, como não dará juntamente com ele todas as demais coisas? Então é por isso que você não pode achar que o dinheiro é o que vai te fazer feliz. O dinheiro, irmãos, é só um instrumento, mas a verdadeira prosperidade vem de você receber o maior presente de Deus, que é Cristo, e com Ele todas as outras coisas. Por isso que a Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O 5 é o número da graça. Deus trata o seu povo por graça, mas Ele não deu só 5 vezes mais em mantimento e comida ali. Ele deu 5 vezes mais também em vestes. E a Bíblia diz vestes festivais, roupa chique. Imagina aqueles irmãos recebendo todos aqueles presentes e falando: uai, o que aconteceu hoje? Da outra vez ele estava bravo, agora ele está bonzinho. Gênesis 45, 22 diz: a cada um de todos eles deu vestes festivais, mas a Benjamim deu 300 moedas de prata e 5 vestes festivais. Todo mundo ali recebeu uma, Benjamim recebeu 5. O que representa a vestimenta do ponto de vista espiritual? Vocês já ouviram falar de Elias e Eliseu? Eliseu era um dos discípulos de Elias. Havia uma escola de profetas onde eles estudavam, e todo mundo sabia que eles eram profetas. Deus já tinha revelado que Elias ia ser arrebatado. E Eliseu chegou para Elias e falou: eu quero ser eu, o teu substituto. Eu quero a porção dobrada do teu espírito. Eliseu falou: dura coisa você pediu. Para isso acontecer com você, você vai ter que me ver sendo tirado. Elias não devia ter falado isso, irmãos, porque daquele dia em diante ele não teve mais paz. Ele ia para um canto, estava lá o Eliseu do lado. Ia para outro canto, estava lá o Eliseu do lado. Entrava na casinha, fazer número 2, o Eliseu falava: já acabou? Fala aí, quero saber se ainda está aí. E até que ele viu Elias subir numa carruagem de fogo. E quando Elias estava subindo, o que caiu, irmãos? A capa de Elias. Eliseu pegou a capa de Elias e recebeu a dupla unção do Espírito, a dupla porção, a porção dobrada do Espírito. E se você contar o número de sinais e milagres que Eliseu fez,
foi o dobro de Elias. Capa na Bíblia, irmãos, representa a unção. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Que na era da graça, Deus vai derramar uma unção como nunca antes. Tem gente querendo viver no tempo de Elias. Querido, você vive na melhor de todas as épocas, chamada de plenitude dos tempos. É por isso que eu quero declarar para a igreja, que se a igreja estiver no seu chamado e no seu propósito de cumprir a missão, de levar o evangelho e o reino de Deus ao mundo inteiro, ela vai experimentar coisas inefáveis e extraordinárias, amém? Inclusive de provisão. Irmãos, eu sempre fui uma pessoa muito, pode aplaudir, tem vontade de se expressar, se expressa. Eu sempre fui muito pé no chão. Eu não sou aquela pessoa arrojada que vai dar o passo maior que a perna, nunca dei. Sempre fui muito, na área financeira, muito ali, contadinho. Tem, não gasta, desse jeito. Durante 7 anos a igreja guardou dinheiro para a gente ir para um lugar maior. Quando surgiu esse lugar aqui, irmãos, a gente ficou encantado. Quem estava aqui naquele primeiro culto que era tudo um barracão? Levanta a mão. Lindo, né? Foi em 2017. Nós entramos aqui, você já conhece a história. Deus, gastamos tudo que tinha, não sobrou nada. Ficou lindo desse jeito. Aí veio aquela enchente. Deus fez um milagre, a igreja respondeu. E quando a gente ia inaugurar, um mês depois veio a pandemia. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu chorei na presença de Deus. Falei, Deus, agora eu vou quebrar. Agora não tem de onde tirar. E naquele tempo, o Espírito Santo um dia 3 da manhã falou, filho, eu te deixei numa situação que você não pode fazer nada. Porque eu quero te mostrar o que eu posso fazer. Eu vou contar minha vida inteira esse testemunho. Me perdoe você que já ouviu algumas vezes. Mas é verdade. E não é verdade só para mim, é para essa igreja, é para a tua vida também. Comecei a fazer as lives, porque a Lília falou, faz lives. Eu queria pregar, não tinha ninguém, só vinha a Dona Pina. Dona Pina falou, eu não vou ficar sem no culto. Aí eu tive que deixar ela vir com a Ângela. Ele ficava sentadinha, sozinha nesse lugar enorme aqui. Quando eu comecei a fazer live, simplesmente o mundo inteiro começou a ser alcançado. Meu canal no YouTube explodiu. Irmãos, nós negociamos, o Guto negociou com o dono do prédio. Nós ficamos 1 mês sem pagar um tostão. E por outro lado, gente do mundo inteiro mandando dinheiro. Então eu achando que ia quebrar, chegou no final do primeiro ano, eu tinha guardado mais dinheiro do que eu já tinha imaginado. Porque Deus é assim, e mudou o patamar da igreja, não só financeiramente, mas o alcance da palavra. Porque Deus é um Deus de milagre, e a unção que está sobre nós é uma unção sobrenatural. Amém? Aplauda mais, igreja. Então eu quero dizer para você que é da geração de Benjamim, que Deus tem provisão abundante para a tua vida. Se você entendeu qual é o seu propósito, não é enriquecer, não é ter dinheiro guardado na conta para 5 gerações, é para usar o seu dinheiro para gerar riqueza na igreja do Senhor, no ministério, no chamamento e no levantamento de vidas onde quer que nós estivermos. Amém ou não? Falei para o pastor ali, o pastor que está levando o evangelho para os povos indígenas. Nós vamos nos juntar a vocês, nós vamos fazer parte dessa missão, porque nós queremos receber o galardão daqueles índios que se converterem. Amém, igreja? Esse é o tratamento do Senhor para essa geração de Benjamim. Mas ele recebeu também 300 moedas de prata. E os metais nas escrituras também têm simbologia. O ouro representa a divindade. Por isso que dentro do tabernáculo tudo era de ouro. O candelabro de ouro. A mesa dos pães da proposição de madeira de acácia revestida de ouro. O altar de incenso de ouro. A arca da aliança de madeira de acácia revestida de ouro.
Ouro fala de Deus, fala de divindade, fala dos céus. Ferro fala de guerra. Por isso que quando Abraão vai fazer um altar ao Senhor, ele diz: você faça de pedras que não foram talhadas por ferro, porque era um altar de reconciliação. Deus não queria nada que tivesse respeito à guerra. Mas a prata na Bíblia simboliza a redenção. Jesus foi vendido por Judas por quê mesmo, gente? 30 moedas de prata, o preço da redenção. Agora, e o número 300? O número 300 na Bíblia simboliza a vitória. Vocês se lembram de Gideão? Quando ele foi chamado para enfrentar os midianitas, começaram com 30 mil. Deus falou: não, 30 mil não, é muita gente. Diz para todo mundo que quem quiser ir embora pode ir. Foram embora 20 mil, sobraram 10 mil. E aí Gideão apresentou, ele falou: não, é muita gente também. Você vai fazer o seguinte, você vai mandar todo mundo beber água. Aquele que beber água que nem cachorro, sem olhar para o lado, você pode dispensar, porque esse aí não vai ser guerreiro. Mas aquele que beber água e ficar olhando do lado, esse é o guerreiro que eu quero. Sobraram quantos? 300. E quem ganhou a guerra? O povo de Deus. Os 300. Diga, 300 é o número da vitória. O perfume que foi quebrado para ungir os pés de Jesus custou 300 denários. Eu quero dizer para você, querido, que ao receber 300 moedas de prata, José estava declarando para Benjamim, assim como Jesus está declarando para nós, que nós temos tudo o que precisamos para a vitória e para a redenção. Você sabe o que é redimir? É pagar o preço da dívida. Está pago. Você sabe que lá na cruz do Calvário, quando Jesus disse está consumado, a palavra tetelestai significa está pago. Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim: está pago. Jesus já pagou tudo que você necessitava. Amém, igreja? Glória a Deus. Então a nossa vitória, ela é resultado da redenção de Cristo. Então o tratamento do Senhor para a igreja, para esta era, é o tratamento que a igreja entende que Deus a trata com um favor que ela não merece, que é a graça, e lhe dá uma vitória e promete que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Agora, a história não acabou ali, ainda teve um epílogo, porque depois que eles comeram e tudo foi bonito, José despediu o povo, e foi todo mundo com seus mantimentos, cada irmão com um saco de mantimentos enorme. Só que José falou assim: olha, pega o meu cálice de prata e coloca dentro do saco do mantimento de Benjamim. E eles obedeceram, fecharam os sacos e estavam indo embora os irmãos de José. De repente eles vêm chegando os soldados, e um dos soldados chegou e falou: olha, roubaram o cálice de prata do Senhor. E eles falaram: não foi a gente. Não, mas nós temos que ver. E foram abrindo. Quando chegou de Benjamim, onde estava o cálice? Estava lá. Eles ficaram desesperados. Mas veja que isso foi proposital. Isto foi o último ato de José antes de se revelar. O capítulo 44, versículo 2 diz assim: o meu copo de prata pô-lo-ás na boca do saco de mantimento do mais novo. Isso é José dando a ordem, com o dinheiro do cereal. E assim se fez, segundo José dissera. Você se lembra de algum outro lugar na Bíblia onde a palavra cálice ela é apresentada? Quem lembra? Jesus no Getsêmani. E ele, o que ele pede ao Pai? Pai, afasta de mim este cálice, se possível. Que cálice ele está se referindo? A beber o cálice do fel, do julgamento, do juízo, da maldição do pecado. Ele diz: contudo não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. E Jesus bebeu esse cálice até o fim.
Isso é muito representativo. Quando os discípulos estavam brigando para saber quem ia estar à direita e à esquerda, lá no céu já estavam dividindo o reino, né? Jesus falou: vocês estão prontos para beber o meu cálice? Porque vocês vão ter que beber o meu cálice, se vocês quiserem sentar à direita e à esquerda. Sabe, irmão, o cálice de Jesus ninguém bebeu por ele. Ele bebeu até o fim. E é por isso que o cálice de José, colocado no saco de mantimentos de Benjamim, estava vazio. O que Jesus coloca sobre a nossa vida é o cálice de prata que representa a redenção. Mas ele está vazio, porque Jesus já bebeu. Amém? O diabo pode dizer para você que você vai ter que pagar pelos teus erros. Muitas vezes as pessoas querendo se vingar de outras, você vai pagar pelo que você fez. Mas eu quero dizer para você que você não tem que pagar, porque já tem alguém que pagou por você, e esse alguém é Jesus. Amém ou não? Você pode até pagar as consequências aqui na terra. Matou, vai para a cadeia. Mas a consequência eterna já está paga, porque Jesus morreu no nosso lugar. Então diga assim: o cálice que eu recebi do Senhor é de prata, que fala da minha redenção, e ele está vazio, porque o meu Senhor já bebeu as consequências. Este é o tempo que nós estamos vivendo. Nesta série sobre a prosperidade à luz da Bíblia, nós vamos desmistificar esta visão demoníaca que está entrando na igreja, onde o indivíduo, porque tem dinheiro, ele acha que ele está validado. Não, Jesus disse: vós, falando para a igreja de Laodiceia, vocês dizem: eu sou rico, abastado, não tenho falta de nada, e você não sabe que é pobre, miserável, cego e nu. Sem Jesus nós não temos nada, mas em Jesus nós somos mais do que vencedores. Ele tem uma vida abundante para cada um de nós, e nós como filhos podemos dizer: Senhor, trata-me com graça, com misericórdia, muda a minha sorte, muda, Senhor, de maneira que eu possa ter um testemunho de vitória. Amém ou não? Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor. Assista essa mensagem de novo. Ouça bastante, para que na tua oração você possa ter o posicionamento correto perante Deus. Senhor, eu não mereço nada, mas Jesus merece. Ele tomou o meu cálice, Ele recebeu a minha condenação. Obrigado pela minha redenção. E redenção é libertação mediante um preço pago. Você não deve mais nada perante os céus no momento em que você entrega a vida para Cristo. Feche os seus olhos. Se você entrou aqui hoje e você é só um simpatizante ou um religioso, isto não é o suficiente para obter a vida abundante que Cristo dá. Você tem que fazer dele o seu Salvador, o Safenat Paneia. E foi depois de tudo isso que José se revela como o irmão que havia sido vendido. Primeiro ele chora muito alto e eles não entendem, e aí ele diz: sou eu, o vosso irmão. E eles ficaram atemorizados e caíram de joelhos. E ele disse: não temam, porque foi Deus que me mandou para cá, para que eu pudesse salvar a vida de vocês. E foi assim que Deus fez. Ele mandou Jesus para uma terra estranha, foi humilhado, foi morto, recebeu toda a maldição, mas ele ressuscitou, para que todo aquele que nele crer pudesse receber a filiação, a adoção de filhos, ter os seus pecados perdoados. Então, meu querido, se você entrou aqui hoje, se você ainda não entregou de verdade a sua vida para Jesus, hoje Ele está te chamando para
para você confessá-lo como Senhor e Salvador na tua vida e viver uma vida abundante de perdão, de libertação e de provisão em todas as áreas da tua vida. Eu vou orar por você, se você quiser fazer parte desta família. A Bíblia diz que nós cremos no coração para a justiça e confessamos com a boca para a salvação. Então hoje, se você quer confessar Jesus como seu Salvador, eu quero que você levante a tua mão e você vai orar comigo. E nós vamos juntos declarar que você vai receber toda a provisão de Deus. Há alguém aqui? Levante a sua mão, em nome de Jesus. Hoje é dia do Senhor fazer essa obra. Há alguém? Eu não estou enxergando. Por favor, se alguém estiver enxergando, alguém que está levantando a mão, que vai orar comigo, fale agora. Há alguém hoje aqui? Aonde? Aqui. Graças a Deus. Saia do teu lugar, vem aqui, eu vou orar por você. E hoje vai começar. E se você está aqui, está enfrentando uma batalha e quer vir, mas não quer vir, vem em nome de Jesus e receba Jesus hoje para começar uma nova história na tua vida. Saia do teu lugar, pode vir. Hoje é dia de salvação, hoje é dia de maldições serem quebradas. Aplauda mais, igreja. Não existe maior prosperidade do que ter a vida eterna. Sai do teu lugar. Pode vir, por favor. Você que está nos vendo também pela internet, você pode fazer essa oração de entrega. Deus abençoe. Deus abençoe, minha querida. Vem aqui comigo, vem para cá. O Espírito Santo me falou que tem mais gente aqui hoje. Mas eu não vou implorar para que você venha, porque você que tem que entender o privilégio que há. Então sai do teu lugar. É a última vez que eu peço. Sai do teu lugar se você quiser. Deus abençoe. Põe a mão no seu coração e diga assim: Senhor Jesus, o Senhor assumiu a minha culpa. Eu quero declarar diante dos homens que eu creio no teu sacrifício. Perdoa os meus pecados, Senhor. Liberta-me de tudo que me prende, porque eu quero viver essa vida abundante que Jesus prometeu. Eu te recebo como Senhor da minha vida, não só como Salvador, mas como Senhor da minha vida, Senhor da minha casa, Senhor da minha família, Senhor dos meus negócios, da minha história. Em nome de Jesus, eu recebo a tua redenção. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Eu vou pedir para vocês seguirem os diáconos ali. Eles vão fazer mais uma oração de libertação pela vida de vocês. A igreja ainda... Obrigado, meu lindo. Ele falou: Deus te abençoe. Como a gente devia ser sempre como as crianças, né? Eu não sei se você tem alguma área na tua vida que hoje está amarrada, que você precisa de libertação. Eu não sei se a sua alma não é próspera. E a Bíblia diz: irmãos, eu oro para que você seja próspero, como prospera a tua alma. Tem muito crente amarrado com ressentimento, com mágoa, com ódio, com falta de perdão. Tem crente amarrado em pecados da carne. Querido, hoje é dia de libertação, de redenção, de libertação. Então, se você precisa de libertação para a tua alma, para o teu corpo, pode ser uma enfermidade física, sai do teu lugar, vem aqui diante do altar do Senhor e dizer: Senhor, eu obrigado, porque eu quero tomar esse cálice, mas não o cálice cheio do fel, mas o cálice de prata da redenção. Deus quer fazer na tua vida ainda no fim do ano um milagre, como fez na história dos irmãos de Jacó, e quer fazer na tua vida também. Pode se juntar aqui, todo mundo na frente, para dar espaço para todo mundo. A igreja fica de pé, irmãos. Vocês creem que Deus é capaz de fazer um milagre na tua história, inclusive na tua vida financeira?
Porque às vezes você pode estar olhando para aquilo que você pode fazer, mas você não está enxergando o que Deus pode fazer que você não pode. Na vida dessa igreja, Deus mudou a nossa sorte num estalo. O momento que parecia ser o mais difícil, porque a igreja estava fechada, impossibilitada de receber as ofertas para que ela se sustentasse. Deus fez um milagre, e quando as portas dessa igreja foram abertas, nós batizamos na primeira vez 600 pessoas, e multidões foram vindo, porque Deus é fiel. O que Deus quer fazer na tua vida é algo que você não pode fazer, mas é algo que Ele quer fazer. Mas a prosperidade bíblica não é só acúmulo de dinheiro, não. A prosperidade bíblica é viver plenamente em todas as áreas da tua história. Então Deus hoje quer que você seja livre de mágoa. Deus quer que você seja feliz em Cristo, porque a alegria do Senhor é nossa força. Porque quando eu sou fraco, eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Amém, igreja? Então você crê, diz: eu creio. Levanta a mão para o céu. Diga: Senhor, obrigado pela tua revelação. Obrigado porque em Cristo eu sou pleno de todas as coisas. Eu não aceito, Senhor, viver nesta vida cheio de lacunas, amarrado, faltando peças. Eu quero viver a plenitude do Senhor, na vida material, na vida emocional e na vida espiritual. Senhor, eu recebo a promessa de Jesus, que está consumado, está pago. Senhor, eu apresento ao Senhor as minhas dívidas, e eu creio que o Senhor vai me ajudar a pagá-las. Senhor, eu apresento ao Senhor o meu coração, e eu quero colocá-lo em primeiro lugar, ó Pai, porque eu não quero que os meus sonhos sejam um empecilho para a tua bênção, mas eu quero, Senhor, que a minha vida, as obras das minhas mãos, sejam um instrumento para a glória do teu nome e para a implantação do teu reino. Senhor, eu quero viver a abundância que Jesus prometeu. E querido, tudo que Jesus prometeu, Ele vai cumprir. Eu passei na minha vida ministerial muitos momentos de carestia, e no meu coração nunca esteve na minha visão crescimento econômico. Nunca pedi para Deus: Senhor, me dá mais dinheiro, me dá mais isso, me dá aquilo. Eu sempre tive meu coração em cumprir o propósito de Deus. Mas Deus fez muito além do que eu imaginei. E eu quero dizer para você que não tem nada demais em você ter sonhos e desejos. Está tudo certo, desde que essas coisas estejam no lugar certo. Em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Deus não tem para você que é filho uma vida inteira de faltar coisas. E Deus pode usar os que têm mais para ajudar os que têm menos. Quando Jó perdeu tudo e ficou firme, Deus restituiu a ele 2 vezes mais. Agora sabe através de quem? Dos próprios irmãos que o acusaram. Pastor, seu chamado, pastor que é indígena, seu chamado é um chamado difícil, mas eu quero dizer que a provisão vem do Senhor. E Deus vai enviar aqueles que têm visão e fé para abençoar o seu ministério, para abençoar aqueles índios que precisam de Jesus. Amém? Você crê, igreja? Eu creio que Deus quer levantar uma igreja próspera, uma igreja que não tenha dificuldade para ampliar as suas tendas, porque próspero será o seu povo. Quantos querem receber essa palavra? Então diga: Senhor Deus, eu entrego o meu coração para que ele esteja diante de ti, colocando em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça. E eu creio que todas as demais coisas me serão acrescentadas.
Eu não sei como vai acontecer, mas eu sei que vai acontecer. Eu sou a geração de Benjamim, que vai revelar ao mundo o Messias Jesus. E que agora a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus abençoe meu povo. Ainda esse ano Deus vai começar a fazer milagres na sua vida.